Fala, virou liquidez. Vamos lá para mais uma semana aí de negociações nesse mercado maravilhoso que é o Nasdaq. Nasdaq não para de subir, máxima histórica. Quem é doido de vender? Não temos cenário, motivos plausíveis para poder vender, mas também não tem tanta gente assim querendo tomar risco, querendo comprar, né? Máxima histórica aqui fica um pouco mais difícil. Então, vocês devem ter percebido, vocês que operam o Nasdaq devem ter percebido que a volatilidade tem diminuído, a pontuação tem diminuído, o preço tem andado mais devagar, né? Não tá aquela volatilidade que estava, né, semanas e meses anteriores, né, onde a gente pegava 120 pontos, 150 pontos, operações aí que eu passei para vocês pegando 300 pontos. Aí não tem mais isso, por enquanto ainda não. O mercado, né, ainda não tem, como disse, né, não tem motivos plausíveis para poder vender. E também, né, a gente sabe como o presidente vai falar qualquer coisa, vai twittar qualquer coisa, e o mercado a qualquer momento podendo despencar, né? Então, as pessoas aí estão doidas para realizar, estão doidas para botar o lucro no bolso. Portanto, o mercado vem subindo dessa maneira, né? Subindo de escadinha e doido para cair aí de elevador. A gente tem observado o VIX, que é o índice do medo, né? Então, todas as vezes que o mercado do VIX está acima aqui dessas regiões, né, de 20, 25, 27, aqui, vocês se recordam? Quando estava nessa máxima aqui, batendo na casa dos 60 pontos, eu até passei uma análise muito boa para vocês, que eu tinha comentado lá antes mesmo de abril, que eu tinha comentado que o mercado ia dar recuperada novamente, e foi com base no estudo do VIX. Então, né, o índice do medo foi diminuindo, as pessoas foram criando coragem, né, para ter o apetite a risco e foi se recuperando, né? E agora estamos aqui numa volatilidade próxima aqui de 16, 15 e assim vai indo, né? Então, quanto mais o VIX for caindo, menos volatilidade teremos aqui para o Nasdaq e para o S&P 500. Então, aqui no domingo, dia 29, ontem, já fui pegando essa compra aqui. Então, já fui querendo pegar. A gente tinha aqui uma região de pavio no gráfico diário. Marquei essa região aqui de pavio, toda essa região aqui. E aí a gente tinha essa região de 50% do pavio, que ainda não tinha sido mitigado. Aí eu fui e disse, beleza, então vou comprar aqui essa operação. Não quero tomar risco, né, e pegar operações longas. E, inclusive, até uma dica que eu dou para vocês, cara, não tenta pegar aí 100 pontos, né, 120 pontos, 150 pontos, da maneira que estava antes, tá? Não vem com ego, não vem querer, eu peguei 200 pontos no Nasdaq. Dentro desse período, vocês não vão pegar. Então, é comum a gente começar a diminuir, tá, o nosso risco-retorno. Vocês viam a gente pegando risco-retornos acima de 3 para 1, pontuações grandes, né? Então, é diminuir a mão, perdão, diminuir o retorno e aumentar um pouco mais a quantidade de contratos, porque como o stop vai ficar com menos ponto, né? Então, tipo, normalmente a nossa média de stop por ponto era lá de 25 pontos, 30 pontos, 40 pontos, às vezes chegava ali a bater nos 43 pontos, e agora tá ali uma média de 14 pontos, 20 pontos, 10 pontos. Então, aí é o que a gente faz? Aumenta a quantidade de contratos, obviamente. Então, aqui, o mercado rompeu esse fair value gap aqui, tá? Rompeu aqui nesse candle e peguei nesse reteste, tá? Fiquei aguardando tocar aqui no reteste, ainda não tinha pego. Aqui nesse candle, pegou no nosso reteste. E aí estávamos comprados, mercado, isso no domingo, foi lá, ficou sambando em cima da nossa ordem, e à noite, quando eu fui dormir, o mercado pegou aí no nosso take, pagando aí 30 pontos. Como foi também a operação aí de domingo, né, eu peguei com um micro contrato mesmo, batendo ali em 33 pontos, pagando um pouco mais de 60 dólares, fazendo então essa compra aqui e saindo aqui acima desse topinho no 50%, né, dessa região de pavio que eu havia marcado para vocês, pagando aí um PNL de 63 dólares aí nesse domingão, tá? Vou mostrar para vocês o que é que eu fiz depois. A pré-abertura eu tinha comprado também, deixa eu ver onde é que foi. Cara, assim, também na pré-abertura tinha dado até uma operação de venda, só que assim, cara, não vendo, não tá muito incerto de vender, não quero vender de jeito nenhum. Pegando máxima histórica, cara, não vou vender. O mercado só sobe, só sobe, só sobe. E se ele só sobe, então vamos atrás de compras, tá? Então aqui, até peguei, tomei um pouco mais de risco aqui no gráfico de 1 minuto, no pré-mercado também. Fui aqui, ó, mercado rompeu esse fair value gapzinho aqui, com esse candle forte comprador, e aqui, né, assim que ele rompe esse candle, eu decido comprar. Então o stop ficou aqui nesse fundinho. E o nosso take, fui tentar pegar aí para bater novamente na máxima histórica, né? Então, pagaria aí pelo menos 4 para 1. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Olha o tamanho da operação que a gente ia pegar e só iria ser conquistado 53 pontos. Então, cara, tá muito sem volatilidade, sabe? Então, tipo, eu quis agressivar, entre aspas, né? Ser um risco-retorno um pouco mais agressivo, justamente porque a gente estava positivo aqui já o dia com 63 dólares e também, né, a pontuação era pouca. Então, quis agressivar, entre aspas, dessa maneira, e vendo também como ia ser a reação para ir protegendo no stop gain. Então, aqui, nesse momento, quando o mercado foi subindo assim, querendo perder a fraqueza e captura essa liquidez aqui, percebe para vocês, mostrar aqui para vocês, assim que ele captura essa liquidez aqui, eu decido botar o meu stop gain abaixo desse fundinho aqui, ó.
Porque caso ele fosse subindo, eu ia protegendo abaixo dos fundos, né? Então aqui ele já foi, pegou aqui, tirou no nosso stop gain. E foi muito bom, né? Saí ainda um pouquinho aí no lucro. Aqui chegou a pegar 10 pontos só, 11 pontos. Pegou aí. E foi bom porque depois disso o mercado deu uma pipocada para baixo. Ele deu sim, aqui eu até comentei com vocês, né, que ele deu sim a possibilidade de vender aqui nessa região. Só que novamente, né, era pré-mercado, não vou vender de maneira alguma, não vendo, não quero vender de jeito nenhum, a não ser que apareça algum cenário macroeconômico que me faça querer vender, que faça também o mercado movimentar para um lado mais vendedor, tá? Então, enquanto isso não ocorre, a gente vai estar olhando para compras. Fizemos então essa compra aqui, entrei com 2 microcontratos, né? Pode ver, vocês estão observando que mesmo assim com a volatilidade reduzida, eu continuo entrando com poucos contratos. Não tem para quê a gente entrar com muitos contratos, sendo que a gente consegue fazer dinheiro, consegue extrair com poucos contratos. Então permanecemos aí. Aí aqui o mercado estava pagando US$ 93. Foi no momento em que ele capturou aqui esse topinho de liquidez e aí eu botei meu stop gain abaixo desse fundinho aqui, ó. E aí foi isso. Me fez tirar, sair no stop gain. E boa, tá? Fiquei aguardando a abertura. Aqui, após a abertura, o mercado, né, havia capturado aqui os 50% da região de domingo, também tinha capturado os 50% da região de Ásia, tá? Então, se a gente até botar aqui os indicadores aqui, para ver as sessões, percebe que a gente tinha capturado a mínima de Londres e estávamos aqui dentro da região de 50% da Ásia e 50% da região de domingo, tá? Então, ele tinha mitigado aqui nessa região, tinha respeitado e estava se segurando. Estava com viés muito comprador, novamente, né? Só que por enquanto ainda não tinha deixado nenhuma estrutura compradora aqui pra gente. Nenhuma. Nasdaq aqui estava muito enviesado para poder comprar. Se tivesse deixado alguma estrutura compradora, mas infelizmente não foi deixado. E aqui até deixou a estrutura vendedora, tá? Ó, percebe-se que aqui, como ele não deixou estrutura compradora e foi subindo aqui com fraqueza, aqui o mercado tem capturado essa liquidez aqui. E também, se a gente traçar aqui uma FIBO, a gente vai estar numa região aqui de desconto. Ó, percebe que a gente vai estar cravado dentro do 61. Ó, segurou aqui no 61, deu um PFR aqui, preço fechamento de reversão. Temos aqui um micro fair value gap e é rompido aqui nesse candle. Então tem essa possibilidade de venda. Vou vender? Não vou. Por mais que meu operacional esteja falando para vender, não vendi, decidi ficar de fora, tá? Aqui a gente poderia bater na mínima, mas, né, novamente, decidi ficar de fora e ficar aguardando. Infelizmente, ó, dentro de toda essa acumulação aqui que foi gerada, não deu nenhuma estrutura compradora, nenhuma. Só foi dar no SP500. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu ocultar o indicador e mostrar aqui para vocês onde foi que eu comprei. No SP estava mais bonitinho. O mercado foi lá, manipulou aqui essas mínimas, da mesma maneira que estava acontecendo, vou voltar aqui o indicador, ó, ele tinha aqui capturado a mínima de Londres e tinha capturado aqui também a mínima da Ásia. Tá? E aqui, se a gente voltar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, se a gente colocar em uns tempos gráficos um pouco maiores, então vamos botar aqui numa hora, ele já estava indicando para a gente fraqueza vendedora. Então aqui numa hora, fraqueza vendedora, 30 minutos, fraqueza vendedora, 15 minutos, fraqueza vendedora, 5 minutos, principalmente fraqueza vendedora. E aqui nos 2 minutos foi para comprador muito bonitinho aqui no SP500. Vou mostrar aqui para vocês e apagar aqui também vou ocultar aqui para vocês verem melhor. Então a gente tem aqui um Fair Value Gap. Aguardamos o rompimento desse Fair Value Gap, por enquanto ele estava aqui, ó, respeitando, mas não renovava de maneira alguma esse fundo e foi deixando toda essa região aqui, ó, de pavio. Então, força compradora aqui pra gente. E ó, percebe-se os candles compradores aqui, ó. Esse comprador aqui, pouco pavio, né? Quase nada. Ó, quase nada. Tem nada praticamente aqui de pavio no topinho. Nada aqui de pavio no topinho. Nada aqui de pavio no topinho. Aqui tem só um pouquinho de pavio no topo, né? Mostrando o interesse, mostrando força compradora aí pra gente. No momento em que ele rompe esse Fair Value Gap, decido comprar. Só que aí também ia ficar caro, né? Novamente. Tipo, perante a volatilidade, e como eu também não estou buscando risco, retornos tão altos, então não decidi comprar aqui já de cara no momento do rompimento desse Fair Value Gap. Fui aguardar o reteste, então posicionei um ordem de compra no 50% desse Fair Value Gap aqui, tá? O stop ficaria aqui nesse fundinho e o take, pelo menos aqui nesse topo, tá? Pagaria aí quase 3 para 1, maravilha. Aí o mercado foi, pegou a gente, tá? E depois ficou aqui, ó, abaixo, quase stop, tá? Mas depois ele deu o ar da graça aqui e aí ficou nessa. No momento em que ele volta novamente para o meu preço de entrada aqui, por enquanto ainda não tinha botado no zero, tá? Não tinha mexido no meu stop. E aí, quando ele renova novamente esse topo aqui, eu vou observando o VIX, percebo um possível cenário comprador aqui para o VIX. Então, podendo ter essa possibilidade, sim, do VIX ir para cima, fazendo o SP e o Nasdaq para baixo. Então, quando o mercado pegou essa máxima e começou a recuar, aí eu decidi sair, tá? Então, saí aqui no stop gain, preço mais ou menos aqui,
pagando 1,80. A gente também tinha essa região de Fair Value Gap. E aí foi bom, porque depois disso o mercado foi, e aí teria caído bem, aí, né, teria pego também aí o nosso stop, tá? Então, foi isso daí que eu fiz para o SP500. Aqui o print, né, da operação, o mercado havia capturado toda essa região aqui, então tínhamos também até um LTzinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem identificar, mas temos um cenário de LT, que é uma liquidez, e também temos essa região aqui de Fair Value Gap, né, em uma região de liquidez aqui nesse topinho. Tem aqui também o print da execução, pagando aí 82 dólares de PNL, tá? Aqui a entrada, aqui a saída. Ah, aqui a saída foi um pouquinho mais abaixo, tipo por aqui, ó, mais ou menos por aqui, tá? Então, diminuiu um pouco mais o risco retorno, pagando 1,50. E é isso, gente. Já havia feito 3 operações, até deu outra possibilidade de compra no SP e no Nasdaq, tá? Até deu aqui, segurou cravado nessa região também, que é 50% aqui desse Fair Value Gap, do tempo gráfico de 4 horas. Então, se a gente traçar aqui, ó, não está cravado na região de 50%, ele segurou nela, é, e deu essa possibilidade sim de compra, mas fica de fora, tá? Tinha dado também outra possibilidade de compra aqui no euro e no GBP. Confesso para vocês que eu estava mais observando, estava mais interessado em comprar o GBP, que eu acabei ficando, né, tipo, cego, acabei não olhando para o euro, tá? Mas o euro deu uma operação muito bonita aqui, compradora, e fiquei observando o cenário ser formado no GBP. Infelizmente, aqui, ó, próximo né, depois da abertura, vou botar aqui para vocês verem. Fiquei observando ser formada uma estrutura compradora aqui. Só que, ó, cara, não teve nenhum Fair Value Gap, nem no 1 minuto, nem nos 2 minutos, nem nos 3, nem nos 4, nem nos 5. Tentei observar, tentei identificar, não tinha de jeito nenhum Fair Value Gap aqui para romper. Porque esse é meu operacional, né? Então, se eu quero comprar, eu espero um rompimento de um Fair Value Gap vendedor. Então, tipo, quero que demonstre. Se aqui é um Fair Value Gap, foi demonstrado um Fair Value Gap vendedor, e eu estou interessado em comprar, eu preciso que haja um rompimento desse Fair Value Gap aqui. Então, vocês têm observado bastante, né? Vocês têm visto este cenário, né? Este padrão de operação, tanto na compra como na venda. E no GBP não teve, infelizmente não teve. Porém, aqui, ó, no euro, teve um muito bonito que, infelizmente, eu não vi. E até deu a possibilidade de um reteste aqui, ó. Porque aqui foi dado essa operação, olha que lindo essa entrada. Foi formada aqui um Fair Value Gap vendedor, mercado rompe com bastante força esse Fair Value Gap aqui, e deixando também um BPR. Então, sim, tínhamos essa possibilidade de compra aqui nessa região. O stop ia ficar super barato, né? Estamos no tempo gráfico de 2 minutos. E até depois da abertura aqui, teve a possibilidade de um novo reteste em cima da região de compra que foi gerada. Então tinha sim, ó, o mercado voltou novamente aqui para essa região. E depois disso o mercado estourou para cima, né? Infelizmente. E ficamos aí chupando o dedo aí para o mercado de Forex, tá? Não fiz nada, nenhuma operação. E foi isso, gente. Agora são exatamente 6h11, o mercado está fechado. Vou deixar para operar só amanhã. Amanhã que começa, né, as notícias que vai mexer bastante o mercado. Nem falei para vocês, né, nem trouxe um planejamento aí para a semana, mas todo início de mês é um mês que é muito volátil, tá? Sexta-feira a gente vai ter feriado, então o payroll vai ser antecipado aqui para quinta-feira, tá? Então podem esperar aí bastante volatilidade para esses 3 dias, tá? Então fiquem de olho, fiquem espertos dentro desse período aí, dentro dessa janela aí de horário. Belezinha, turma? É isso então, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Valeu!